Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui dia 25 de janeiro de 2019 para fazer o nosso estudo aí, já comentando um pouco do que foi a semana aí de operações na Bolsa. Hoje é sexta-feira, feriado em São Paulo, portanto, Bovespa fechada. E aí a gente aproveita para fazer essa análise, além de criar algumas perspectivas para a próxima semana. Se a gente começar dando uma olhada no Ibovespa, né, o índice aí que precifica os ativos cotados na Bolsa de Valores de São Paulo, a gente vê que a gente tem de longa data, né, um comportamento sistemático aí de crescimento, né, por várias questões de natureza macroeconômica no Brasil, principalmente. A gente atingiu um pico aqui, né, lá entre 2008 e 2019. De lá a gente acabou começando com um movimento de queda, né, que foi depois retomado de 2015 para cá, e agora a gente sabe que dia após dia o que a gente vem vendo é a Bolsa de Valores em movimento de alta, quebrando recordes históricos, né? Então, um resumo do que aconteceu na Bolsa esse ano, né? A gente pode tomar essa parte aqui do gráfico, então a gente vê que a Bolsa vem desde o dia lá 27 de dezembro, né? Mas em especial nos pregões de 2019, fazendo movimentos de alta, né? A gente está numa pernada de alta que ainda não passou por uma correção que seja minimamente razoável. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente precisa ter, porque em algum momento os ativos, né, aquilo que vem sendo negociado, precisa fazer uma certa correção, o mercado precisa precificar isso, mas a gente nota que a gente vem num movimento de alta importante. Então, a gente nota que registramos aqui um topo histórico, né? Depois, esse topo histórico, registramos aqui um topo histórico. Depois a gente teve 2 dias de queda, mais um topo histórico e ontem mais um topo histórico do Ibov, fechando ali aos 97.675 pontos, ok? Então vamos agora para aquilo que mais interessa, né? Aquilo que a gente vem negociando, que são os índices futuros, né? Então, o índice futuro do Ibov, né, tem um comportamento que é muito parecido. Então, aqui a gente está analisando o gráfico diário, né? Aquela parte análoga lá, né, de crescimento desde o dia 27 de janeiro pode ser vista aqui. Então, a gente tem um comportamento análogo, o dia que o Ibov registrou o topo, depois aqueles 2 dias, né, aqui não necessariamente uma queda no índice futuro, mas no dia seguinte sim, depois 2 dias ontem, sendo um dia de alta importante, ok? Então, algumas observações que a gente precisa fazer aqui, né? Eu vejo, olhando um pouco para um prazo maior, que a bolsa fez um movimento muito bonito aqui. Vejam que ela veio, corrigiu aqui na região da retração de Fibonacci, né, na correção. Depois ela subiu, fez 100% do movimento. Quando ela fez 100% do movimento da onda 1, ela encontrou aqui uma região de briga, né, em que ela poderia decidir se faria algo do tipo mudar o comportamento ou de fato confirmar o comportamento, e foi o que aconteceu. Então ela fez isso aqui e voltou a subir. E se eu olho para essa pernada inteira aqui, ó, essa pernada é exatamente 161% do movimento. Ou seja, qual que é a importância disso? Isso é um ponto para a gente ficar atento, porque a bolsa chegou num ponto importante, né, de resistência, né, então a gente pode ser que a gente comece uma correção. É claro que a gente está num momento do mercado no Brasil em que os ativos, né, e o próprio índice estão sendo muito pressionados por notícias, né? Então
A gente teve a participação do presidente no Fórum de Davos, na Suíça, fala do ministro da Economia, algumas coisas acontecendo, mas graficamente, né, focando aqui na análise técnica, o que a gente tem é o que eu vinha comentando. Vejam que aqui a bolsa, o índice corrigiu exatamente na região de retração, tá certo? Quando eu projeto esse movimento aqui usando o Fibonacci, a gente tem a primeira perna, a correção, e aí vejam que interessante. Na região dos 100%, então o que a gente está frisando é isso aqui, ó. Esse movimento aqui foi um movimento limpo, então ela fez uma perna de alta. Quando começou a corrigir, corrigiu aqui bem na região que se esperava do Fibonacci e fez uma nova perna de 100%. Quando a perna de 100% foi feita, a gente encontrou uma pequena região de consolidação aqui, tá certo? Mas que foi rompida e vejam lá até onde foi esse rompimento. Então, quando eu pego esse movimento aqui, ele é exatamente lá o nosso 161,8% do Fibonacci. Ou seja, para quem, por algum motivo, apregoou uma compra, claro que aqui a gente está falando do índice diário, então a gente está falando de operações do tipo swing trade, etc. Mas para quem vendo esse movimento, entendeu que essa região aqui era uma região de compra, justamente por estar no suporte, né, ali da retração da onda de alta, e vislumbrou um alvo bastante arrojado de 161%, está chegando, né, ou chegou no pregão de ontem, no seu objetivo, né, no seu objetivo mais arrojado, que é essa região aqui. Como que a análise técnica entende esse comportamento? Quem acreditou nesse movimento esperou o índice chegar nessa região para fazer uma compra, tá certo? Fez essa compra com um primeiro alvo parcial de um movimento de 100%, e aí vejam que nessa região dos 100% teve briga. O que pode ser isso? Investidores, né, que acreditaram nesse movimento de alta, viram o índice chegar no 100% da projeção de Fibonacci e fizeram uma realização parcial. Então, abriram mão de posições, fizeram vendas. Então, cresce aqui a força vendedora e a gente tem uma região de briga. Entretanto, a força do mercado, os ativos em valorização, etc., as questões eleitorais, o início do ano, possibilitou que entrasse nova força compradora, a gente vê fluxo de dinheiro do exterior para cá para os nossos ativos, e agora a gente chegou num ponto bastante importante que, no meu entendimento, o ponto de realização dessas operações que começaram aqui por volta dos 76 mil seria exatamente alguma coisa na casa do 97 mil. Né? A gente viu que ontem a bolsa rompeu 97 mil, foi a quase 98, né, e fechou o dia em alta. Tá? Então, a análise da Ótima Trades sugere que agora nós vamos iniciar uma queda? Não, em hipótese alguma, mas é um ponto para atenção. Eu acredito que a gente pode entrar numa região de briga, ou se não, né, a gente pode ver também o mercado iniciar uma correção que é absolutamente salutar, né? Que seria, pelo menos, a gente pegar essa perna que a gente vê de alta aqui, tá certo? Então a gente tem uma perna de alta aqui, que pode ser apresentada por essa seta. Então nada mais razoável do que agora a gente ter uma correção que venha ali por volta do 61,5% do movimento, né? Eu posso traçar isso aqui usando a ferramenta, então não seria muito arrojado pensar que a gente pode naturalmente voltar agora para casa dos
90 mil pontos, né? Alguma coisa desse tipo, justamente fazendo um movimento necessário, né? Dando ali um respiro justamente para o índice continuar o seu movimento de alta. Então, se ele começa a cair a partir da semana que vem, não quer dizer que já cessou o movimento de alta, não. Pode ser que ele esteja fazendo um respiro, né, os ativos, os investidores, para regular mercado e para voltar, romper topo, fazer máxima histórica e ir embora. Então, essa é uma perspectiva que tem que ser considerada e é importante a gente levar isso em consideração porque a gente está num cenário de alta, então os compradores estão muito animados e etc. Mas a gente não pode ser surpreendido por um cenário de alguns dias de queda, né? Então, se eu pegar aqui a gente tem um conjunto aí de mais ou menos 12 a 14 candlesticks. É claro que seria natural alguns negros aqui, um número menor de candles brancos, até a gente chegar nessa região. E aí, dessa região para cima, a gente aciona aquele mesmo comportamento. Provavelmente haverá pessoas, né, esperando para realizar suas compras, né, o mercado volta a precificar positivo e assume ali um fôlego para subir, puxado por esse otimismo do mercado, mas também pelo, pelos ativos e por tudo isso que vem acontecendo. Então, isso aqui é uma análise, né? A gente fez ela toda no gráfico do diário. A gente pode analisar esse gráfico aqui num cenário de 60 minutos. Então, a gente saiu aqui de uma perna de correção, também muito perfeita, vejam lá, né? O índice subiu, corrigiu na região das retrações, tá certo? Olhando agora para o gráfico de 60 minutos, e está indo buscar o quê? Está indo buscar o alvo da projeção deste movimento, que vejam bem onde ele chegou. Ele chegou exatamente no 100% do movimento de 60 minutos. Então, essa região para os 60 minutos também indica um pouco de faixa de Gaza aqui, ok? Quem fez as operações de compra acreditando que esse é um alvo conservador, pode ser que comece a realizar aqui, comece a fazer suas vendas aqui, né? Então essa é uma região que tende a ser uma briga, ok? Mas a gente também pode vislumbrar a partir dessa região um alvo maior. Olha lá qual é o alvo: 99.800, né? Então a confirmação desse movimento tem no Fibonacci a 161%, tem esse alvo aqui. O que eu estou querendo dizer? Provavelmente a gente vai ver agora, né, num movimento fractal, a gente teve aqui, né, pegando o gráfico de 60 minutos, isso aqui pode ser que num tempo menor a gente tenha alguma briga aqui, para depois romper e confirmar esse movimento forte direto lá para os 99.831. Esse alvo do 99.831, com foco aqui no gráfico de 60 minutos, não desmente a análise que foi feita para o gráfico do diário, né? É claro que quando a gente aumenta o tempo, é como se a gente estivesse retirando um pouco de zoom do gráfico. Então, a gente pode chegar lá e ainda assim ver a consolidação daquela correção do gráfico diário, porque a gente está falando ali de um tempo maior. Então, isso aqui é algo que é plenamente razoável, mas a notícia que não é tão boa é que possivelmente a gente vai ter aí nos próximos dias alguma briga aqui nessa região, porque a gente chegou no alvo de 100% do movimento de 60 minutos. Então, esses são os cenários para a gente considerar, né, para o pregão, para os pregões da semana que vem. A gente tem que observar como que vai ser a abertura. É claro que a gente ainda tem aí notícias, coisas acontecendo ao longo do final de semana. Hoje, por mais que não se tenha pregão por causa do feriado em São Paulo,
há situações acontecendo em Brasília, há situações internacionais. Então, tudo isso, por mais fundamentalista que seja, mexe com a expectativa do mercado, de como é que a gente vai abrir na segunda-feira. Mas uma possibilidade é que, por exemplo, a gente tenha aqui a formação, né, de um gap aqui de alta. Isso pode acontecer, então eu posso abrir com um gapzinho de alta aqui, tá certo? E fazer um movimento de alta já na segunda-feira, buscando aquele alvo lá. Isso não seria muito difícil de ocorrer, não. Então a gente teria aqui um movimento voltando aqui para chegar numa resistência e esse movimento pode ter uma correção para depois ir embora. E a gente também pode ter, dependendo do contexto, abertura com um gap de baixa, né? Buscando aí algum tipo de correção. Então, na análise de longo prazo, tem claramente dois cenários, mas a gente vê que no gráfico de 60 minutos existe ainda uma perspectiva para alta, né, para a gente seguir com a alta aí da Bolsa de Valores, ok? Podemos analisar também alguns ativos, né, aqueles que compõem o IBOV, né, para tentar ver algum tipo de perspectiva. O primeiro deles, Vale 3, né? Então, Vale 3 vem, né, de uma alta impressionante, né? Se eu colocar aqui o gráfico diário de Vale 3, a gente vê que ela vem de uma alta importante, né? Fez agora, no diário, um movimento de queda, então a gente pode tomar essa queda aqui. Vejam, está na região lá da resistência, ok? Então essa é uma região bastante importante. Por quê? Porque daqui a gente vai ter uma definição, né? Se acompanhando toda essa perspectiva, ela vai, né, romper essa resistência que se coloca aqui e fazer um movimento de alta, encorajado aí pelo otimismo no cenário brasileiro, ou algo que é bastante provável, principalmente se a gente lembrar que Vale é um ativo que é muito puxado pelo preço do dólar, né? Então a bolsa aquece, o valor do dólar cai, etc. E aí isso é ruim, porque a Vale negocia commodity em dólar. Então a gente pode ter, da briga desse cenário aqui, mais uma pernada de baixa. Primeiro, 100% desse movimento, então uma pernada deste tamanho, né? Mas com um alvo de 161% desse movimento, ou seja, nós estaríamos projetando numa onda de baixo para Vale uma queda ali para casa dos, primeiro, R$ 42, né? Podendo chegar a R$ 33,67. Qual que é a perspectiva disso acontecer? Eu acho que é pouco provável, porque por mais que o ativo seja puxado pelo preço do dólar, não tem uma perspectiva tão grande de queda no dólar assim, continuada. E segundo, porque o dólar é algo que impacta no resultado desse papel, mas esse papel está inserido num contexto de uma economia que vê um otimismo para investimento de fora. Então, se esse papel aqui começa a ficar barato, pode ser que os investidores entendam que é o momento de comprá-lo e etc., para um investimento de mais longo prazo. E aí esse papel volta a subir. Esse papel hoje é um papel que tem muita relevância na formação do IBOV. E olha que interessante, né? Por mais que essa seja uma pernada que pode ser vista como uma correção no movimento de queda, ela está totalmente alinhada com o que a gente vê no IBOV para esse ano. Como a gente tem uma perspectiva positiva para o IBOV, pode ser que ela acompanhe aqui, rompa essa região de resistência e vá-se embora, né, trazendo bons resultados. Então, isso é o que a gente vê. Se a gente for para os 60 minutos, né, a gente vê esse movimento num contexto um pouco menor. Nos 60 minutos, eu vejo a possibilidade de confirmação de um movimento deste tipo aqui. Ó. A gente fez uma pernada de alta, veio aqui
e tem um alvo lá no 58. Então a gente teria aí R$ 2,30 para uma valorização se esse for o movimento. Vale observar, né, não é o papel que eu entendo que está dando compra, mas que eu acho que é um papel interessante, né? Ele já é um ativo com valor bem alto assim, de ação, mas é um papel para a gente observar aí se rompe essa região aí de resistência e vai embora para alta, ou se não, se bate, né, ele começa a fazer um comportamento de queda, vale a pena talvez investir em operações vendidas, ok? Bom, vamos ver um banco aqui, né? Então, YouTube 4, né? Então a gente vê, o que que a gente vê? Uma tendência de, a gente fez uma alta importante, né? Essa alta também ainda longe da sua correção. Veja lá que se a gente for de fato iniciar um movimento para correção desta onda que aconteceu aqui importante, esse papel te teria que vir aqui. Só que a gente vê uma pressão muito compradora nos bancos, né? Então, provavelmente esse papel encontrou essa região aqui, que é uma região de resistência e suporte importante. Vejam que bateu aqui e não passou, depois chegou aqui, encontrou dificuldade, na volta virou suporte, não conseguiu romper, novo suporte. Então essa não é uma região, não quer dizer que esse índice vai chegar aqui e vai passar com facilidade. Quando ele estiver caindo, ele encontra novamente essa região aqui. Então pode ser que ele já veio, bateu aqui para fazer para fazer esse movimento aqui. E se a gente for na onda desse movimento, que é o que eu mais acredito, nós estaríamos falando de uma projeção para YouTube 4 de, deixe-me ver, algo que vá buscar os R$ 42, 41,80 no 100% e 45 no 161%. Acredita nessa projeção? Acredito. Eu acho que tem pouca perspectiva para esse papel voltar a cair aqui. Então acho que ele encontrou uma região de briga importante, claro, né? Tá claro aqui, ó, que o papel deu uma consolidada nessa altura aqui, mas que é provável que rompa, né? E que suba aí, puxado também pelo otimismo aí na Bolsa de Valores brasileira, ok? Vamos ver mais um papel, Bradesco, né? Que é um BBDC 3, ativo importante aí também para a composição, só que é BBDC 4. Para a composição, né, do índice da bolsa, né, responde aí por 8,6% desse índice, vem numa alta também importante, né? Se a gente analisa os 60 minutos, não tem correção ainda, né? Então o ativo vem em alta desde aqui, ó, e não está parando para corrigir não. Então bateu no topo ali de R$ 43, tá bonito para compra, né? Talvez a gente possa tentar buscar nesse ativo algum tipo de onde é que esse movimento está chegando, mas veja só que interessante. Se eu faço essa retração, olha lá onde o papel brigou, encontrou suporte e voltou a subir, lá na região do Fibonacci. E aí ele está fazendo com perfeição o movimento. Perna de alta, corrige e vai embora. Agora vamos ver, ó, eu estou vendo aqui uma região de briga se formando aqui. Vamos tentar entender que região que é essa. Olha aqui, eu venho aqui, projeto, tá certo? Então, quando ele chega lá na região dos 161%, isso aqui é muito legal. Vejam que eu tenho aqui, ó, essa região do 100%, primeiro, é uma resistência,
tá certo? Então, deixa só eu voltar aqui. Essa região do 100% é, primeiro, uma resistência. Então, quando ele chegou na região do 100%, teve uma briga aqui para passar. Depois, claramente, ela virou um suporte. Vejam que ele voltou e encontrou suporte, não conseguiu passar. Volta a subir. Dá um toque lá muito próximo dos 161%. Faz uma queda bastante razoável e rompe. E aí, ao romper, vejam que nós temos o papel já se libertando dessa resistência, né? Assim, passou com bastante força aqui. Quando nesse dia aqui, ó, que ele chegou, né? Então, se eu dou um zoom nisso aqui, eu consigo ver aqui o movimento que ele fez, né? Então, ele chegou lá no topo, né? E o movimento desse dia foi esse: chegou, abriu, corrigiu e aí rompeu. Quando ele rompeu, ele fez uma pernada bastante alta e aí agora ele vem, né? E é interessante notar que esse é um papel que está no movimento de alta. É importante que as pessoas começam a querer adivinhar nesse contexto, tá? Quando é que é a hora de vender? Ah, então vou vender e tal. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o papel está explodindo para cima. Você está querendo vender, tem alguma coisa errada. Principalmente se você vai fazer aluguel de ações, vai operar alavancado, né? Até que se você tem o papel, você pode falar assim, bom, já estou satisfeito com o preço que ele atingiu. Mas eu acho que esse é um papel que tem perspectiva de alta, seguindo inclusive a linha do que eu venho falando na análise de hoje, de que é um papel que segue aí o otimismo do mercado brasileiro, é um papel de banco, então eu acho que é papel que tem perspectiva para subir, para continuar subindo. Seguindo na linha, né, das blue chips aqui, a gente pode analisar um último papel para fechar. Então vou colocar aqui na tela Petri 4. Petri 4, talvez desses papéis que nós mencionamos, seja aquele que esteja sendo mais orientado por notícias. A gente sabe que existe uma perspectiva aí de se privatiza ou não, se privatiza partes da Petrobras e tudo mais. Então vejam que a gente nota um movimento aqui em Petrobras que vem, faz uma alta, corrige, faz uma nova alta, então onda 1, onda 2, onda 3. Agora a gente teve uma onda 4, se a gente pega nas ondas de Elliott, vale a pena a gente tentar entender esse movimento. Então notem que a gente de novo, né, tem a correção do movimento na região do Fibonacci, tá certo? A gente de novo tem a projeção do movimento, né, encontrando uma briga ali na região do 100%, ok? E, de novo, né, bateu ali, né, talvez as pessoas que compraram investindo nessa projeção do Fibonacci, ao chegarem próximo ali dos R$ 28, viram a resistência do mercado, a insegurança com algumas questões de natureza principalmente política, e talvez tenham realizado posições ali, e aí o papel começou a fazer uma perna para baixo, né? Ah, mas mudou o comportamento? Petrobras é um papel que cai? Em absoluto não, né? Se a gente diminui o zoom para aumentar num tempo maior, a gente vê que a Petrobras vem de uma alta, né? Principalmente desde aquela época que as ações derreteram. E aí o que a gente pode ver por mais que a gente veja que ele fez uma correção bastante forte aqui, ó, desta pernada, né? Então ela passa da região um tanto razoável. Eu entendo que o que a gente vê projetado para a Petrobras, eu acho que é um zoom neste movimento aqui, ó. É a gente olhar essa perspectiva aqui de um movimento de alta aqui, que corrigiu forte e que volta para alta. Onde que a gente tem que ter cuidado para não errar? Dois aspectos. Primeiro deles, né?
O alvo em 100% desse movimento está aqui, ó. Eu pego, projeto a pernada, venho na correção. Eu tenho um primeiro alvo lá no R$ 31, que é algo que é bastante razoável. Mas Petrobras hoje está numa região de briga importante, que é essa região aqui, ó. Vejam quantos toques a gente tem ali, tá? Isso precisa ser levado em consideração. Precisa ser levado em consideração que para chegar no R$ 31 vai ter que romper esse topo aqui, que não é um topo qualquer. Esse topo cessou um movimento forte de alta. Então ali é uma região importante, ali os R$ 28. E, além disso, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos na região de resistência do movimento de queda. Então, sempre que eu tenho um movimento de alta, eu consigo ver dentro dele um movimento de queda e vice-versa. Então, vejam aqui, ó. Se eu venho aqui, eu posso, numa visão mais vendedora, ver esse movimento desse jeito. Abriu a queda, corrigiu e vem para cair. É? Esse é o cenário que eu mais acredito? Não, não é. Mas é algo para a gente ficar de olho, né? Porque se ela começa a abrir velas negras aqui no diário, pode ser que ela esteja buscando uma correção maior, num tempo gráfico maior, para subir. Então, a gente vê isso aqui é fruto, provavelmente, desse contexto de incerteza. Petrobras há alguns dias está dentro de uma consolidação, tá certo? Provavelmente para consolidar esse cenário aqui, ok? Mas será que é momento de compra? Eu acho que aqui é uma região de faixa de Gaza. Eu acho que é perigoso comprar, perigoso vender, né? O rompimento deste topo aqui deixa o papel interessante, né? O rompimento desse topo aqui deixa o papel interessante. E se esse papel começa a trabalhar para baixo dessa região aqui, ó, ele também fica interessante para buscar o rompimento deste fundo aqui e abrir um movimento de correção mais longo, tá certo? Então essas são questões que a gente precisa observar aí para os próximos dias, né? Lembrando que a gente tem aí um cenário na Bolsa de Valores que tem sido mais favorável para os investidores, né? A gente sai de um cenário de consolidação e parte para um cenário mais de confirmação de tendências. Então a gente abriu uma tendência de alta e isso deixa as operações mais fáceis, né? Os movimentos mais longos. Então tem sido muito oportuno a realização de operações, né? Tanto as operações intraday, né? De day trade, mas também as operações de swing trade, né? Sempre tomando cuidado que a gente está no Brasil no momento de questões políticas acentuadas, decisões sendo tomadas, e isso tudo pode mexer sobremaneira com o mercado. Então a gente tem que operar cercado de todas as nossas mecanismos de segurança, os pontos de stop, os stops colocados, observar no intraday quando é que vai sair notícia, qual que é a relevância daquela notícia, para a gente não ser pego de surpresa. Então, essas são as avaliações que a gente tem aí para o movimento até agora. É claro que a gente fez uma análise tomando um tempo maior, então analisando um histórico maior e vislumbrando um tempo maior, mas em breve a gente volta com uma análise mais focada no dia, para a gente tentar entender melhor as operações. Agradeço a todos aí a atenção, desejo aí que vocês sigam fazendo excelentes negócios e até a próxima análise da Ótima Trades. Um abraço.